traduzindo Deus. Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus, ele nunca se escondeu. Esse texto diz que antes da fundação, antes da criação do mundo, os atributos de Deus, eles não são invisíveis. Deus se revela através da sua criação. Todos podem ver através da sua criação que existe um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Nós conseguimos entender um pouco sobre os atributos como a onipotência, o todo-poderoso, ele está em todos os lugares. E a Bíblia está dizendo o seguinte para você e para mim: Deus, ele se revela através da sua criação, inclusive através de você. Você é uma criação de Deus. Nós podemos ver que esses atributos, o seu poder, não pode só ser visto como algo, uma arte que nós podemos olhar e falar que coisa linda. Isso é um convite. Só ver que Deus existe não é o propósito. O propósito é intimidade. Deus, ele quer conhecer você. Deus, ele quer contigo escrever uma história. A maneira que eu conheço Deus, a maneira que eu entendo Deus, é a maneira que eu vou apresentá-lo. Deus não está escondido, ele se revela e de uma forma muito individual. Todos conseguem ter essa revelação e uma revelação pessoal. Porém, muitos têm ouvido Deus, têm sonhado sonhos proféticos, sonhos de Deus, mas não conseguem entender que é Deus que está falando. Você já ouviu falar sobre Faraó e que ele teve um sonho? Faraó, ele no Egito, ele estava lá, ele acordou desesperado e ele falou o seguinte: meu Deus do céu, que sonho é esse? Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Mas aquele sonho perturbou tanto ele que ele não conseguiu mais dormir. E ficou lá pensando: 7 vacas gordas. Depois vem as vacas magrinhas e como fosse o Equidad, e mata e come as gordinhas. Ele chamou os magos, ele chamou os adivinhos, ele chamou os religiosos. Ninguém conseguiu traduzir esse sonho. Você sabia que esse sonho foi Deus que deu para ele? Não foi os deuses do Egito. E eu quero falar uma coisa para você. Lá na frente, quando Moisés ele se levanta para libertar o povo que estava no Egito, houve 10 pragas. Sabe o que significava isso? 10 pragas revela 10 ou muito mais deuses que havia no Egito. Então, não foi esses deuses, mas foi o verdadeiro Deus falando com um homem que adorava outros deuses. Porque Deus fala com todos. Porém, ele não conseguiu entender o que Deus estava falando. Precisou de quê? De um tradutor, meu irmão. Galera, nós podemos traduzir Deus, mas nesse episódio, quem traduziu Deus foi José. José estava lá na prisão, foi levado, tomou um banhozinho, foi para frente lá de Faraó. E ele falou qual era o sentido. Vai ter 7 anos de fartura, mas depois vai ter 7 anos de escassez de fome. Eu quero dizer uma coisa para você. Um homem se levanta para traduzir Deus, mas também para revelar a uma nação, aos povos da terra, o seu propósito. Deus, ele está procurando tradutores. Deus quer falar com você. E todos aqueles que estão em Cristo, novamente têm a conexão e têm a intimidade, têm acesso ao trono de Deus, para ouvir Deus, para sentir o que Ele está sentindo, para entender o que Ele está fazendo nessa geração. E eu chamo você, quem quer ser tradutores de Deus para essa geração,
Porque Deus nunca para de falar. Ele está revelando, Ele está falando, e nessa geração Ele quer se mover, mas tradutores irão explicar qual é o desejo do seu coração. Eu quero falar uma coisinha para vocês. Primeiro, os segredos de Deus. Galera, Deus tem segredos. Você sabia que Deus tem segredos? Mateus 13:11 diz assim: Ele, Jesus, respondeu, disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os segredos de Deus, mas esses outros, não. Você sabe para quem Jesus estava respondendo? Discípulos. Jesus, ele se movia em parábolas, e aqui é a parábola do semeador, e ele trazia verdades dos céus em histórias comuns que o povo poderiam entender. E Jesus começa a falar sobre o semeador saiu a semear. E tinha uma multidão. Em particular, Jesus estava com os discípulos. E os discípulos queriam entender. A história era muito linda. Mas o que ele queria dizer de uma forma espiritual. O que ele estava falando, o que Deus estava querendo se mover. E aí, Jesus fala o seguinte para aqueles homens. Vocês estão procurando e querendo entender uma parábola, uma ministração. Vocês querem entender coisas tão pequenas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês é dado a conhecer os segredos dos céus. Os segredos dos céus. Vocês podem entrar, entender, ter a revelação dos segredos dos céus. Então Deus está falando que tem mistérios, tem segredos revelados, que Deus representa, algo que Deus quer revelar para os seus tradutores como um tesouro, como algo importante. Deus escolhe conceder-nos o reino dos mistérios como um presente, como uma dádiva. E são coisas escondidas. Já parou para pensar que as coisas maravilhosas, preciosas estão escondidas? Assim também são as revelações e os segredos de Deus. Eles estão escondidos para aqueles que têm desejo. E dois elementos são essenciais para você entender e você ser um grande tradutor de Deus, entendendo os seus segredos. Primeiro, fome. A fome é a força propulsora que nos capacita a tomar posse do que Deus promete. Vou repetir. A fome é a força propulsora que nos capacita a tomar posse daquilo que Deus nos promete. Quando você tem fome, você está falando para Deus, eu me interesso. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas, como o presidente da República, ele tem às vezes segredos para ter atitudes para os próximos anos para a sua nação? Você acha que um presidente vai chegar para qualquer um e falar dos segredos que ele tem em referente ao nosso país, à sua nação? Assim também, Deus, ele tem coisas grandiosas, mas ele não dá para aqueles que não vão se interessar ou vão usar isso de uma forma não tão valiosa. Então, segredos é um tesouro. Para isso, a fome mostra que você está interessado. Quando você tem fome de Deus, quando você tem fome da sua presença, quando você tem fome da sua palavra, quando você tem fome do secreto, você está falando para Deus, eu me interesso naquilo que o Senhor quer fazer nessa geração. Segundo, caráter. O caráter é o desenvolvimento que fornece como receptáculo do qual posicionar as bênçãos, os segredos de Deus. Deixa eu te explicar. Você é um tradutor de Deus, então você precisa ter um caráter irrepreensível. Se você é alguém que quer traduzir o Todo-Poderoso, você precisa andar em santidade. Seja uma coisa não forçada, mas uma coisa que venha fluir. Eu quero dizer que uma vez eu estava num açougue, vou contar a história para vocês. No açougue. Eu cheguei no açougue e fui comprar uma carne, doido para comer a carne. E aí estava uma fila, encontrei uns amigos, batendo papo, mas estava de olho na minha vez. De repente chegou uma senhorinha com uma jovem e elas entraram e passaram na minha frente. Quando o açougueiro falou assim, próximo! Aí eu falei assim,
Aí a senhorinha com a jovem, eu! Foi mais alto que eu. Sabe o que eu fiz? Eu gritei mais alto, eu! E a mulher ficou assim, com vergonha. Na mesma hora, sabe o que aconteceu? Eu senti uma dor no peito. Para que eu fui grosso? Para que eu fui cavalo? Para que eu fui ignorante com aquela mulher? É uma coisa que poderia ser conversado, mas na hora eu me alterei, eu falei de uma forma que eu não devia. Fiquei com vergonha e falei o seguinte, preciso pedir perdão para essa senhora. E fiquei olhando para ela. E ela não olhava para mim. Olhava para ela e ela não olhava para mim. E eu saí daquele açougue e não pedi perdão para aquela mulher. Quando passou os minutinhos, minha esposa liga, saindo daquele açougue. Amor, preciso comprar unhas no mercado. Fui no mercado comprar o que a minha esposa pediu. E aí, no Verdurão, em outro mercado, distante daquele açougue, eu me deparei, sabe com quem no açougue, no Verdurão, daquele outro mercado? Aquela senhora com aquela jovem. Olhei para ela. Senhora, eu preciso falar com a senhora. Eu preciso falar com a senhora. Aí ela falou assim, sim, você lembra de mim? Você sabe o que ela respondeu? Você é aquele jovem do açougue. Quando você é grosso, você marca as pessoas com sua grosseria. É muito mais fácil as pessoas lembrarem daquela situação que você errou, ao invés daquele que você acerta. Então, o que ela ia sempre lembrar de mim é que eu fui grosso falando o seguinte, sou eu! Eu falei para ela assim, minha senhora, me perdoa! Eu não queria fazer aquilo, foi um impulso, mas eu estou com vergonha. A senhora me perdoa? Nós vamos ser muito... Para pensar, se ela estivesse aqui hoje ouvindo essa ministração, e ela fala assim, não é aquele grosso, e ele é pastor? Como é que é isso? Eu quero dizer uma coisa para você, eu pedi perdão, porque eu falei para ela, nós podemos ser amigos daqui uns dias. E eu fiz a filha dela ser testemunha, ela me perdoou, tá vendo? Me perdoou. Sabe por quê? Como traduzir Deus? Pessoas que têm um caráter com mancha, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não têm compaixão, pessoas que vê situações de vergonha e gostam de aumentar ou de espalhar a vergonha. Nós não somos profetas do caos, nós somos profetas de Deus, nós somos tradutores de Deus, e a nossa linguagem é os céus, a nossa influência é os céus, por isso que Jesus diz, vem o teu reino, porque nós precisamos ser influenciados pelo trono de Deus e traduzir bênção, maravilhas e transformações de vidas. Você é um tradutor de Deus, por isso, fome, segundo, caráter. Você entra em um nível de intimidade quando você tem fome e você tem caráter. Eu quero ler aqui alguns homens que fizeram história. Olha só que interessante. O grande despertamento do século XVIII sobre a liderança de John Wesley. Vibrante manifestação irlandesa em 1859. Sinais e maravilhas eram vistos por toda parte. A gloriosa visitação norte-americana do século XIX por Charles Finney, poderoso reavivamento do país de Gales em 1904 e 1905 por Evans Roberts, eu sou bom em inglês, hein? Misericórdia. Avivamento conhecido como Rua Azusa, que todos conhecem, em 1906 e 1909. Sabe qual era o segredo desses grandes gigantes espirituais do passado? Quando as coisas estavam paralisadas, eles lutavam em oração, eles tinham fome de Deus e do seu derramamento, do seu Espírito Santo, homens que não queriam outros resultados, a não ser quando Deus respondesse eles. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você tem fome de Deus, você tem acesso aos céus, você tem acesso à glória e Deus se manifesta, porque é assim que os tradutores de Deus têm a resposta quando eles buscam em fome e quando em caráter. Intimidade, todos os homens de Deus, eles eram bons, sabe o quê? Em secret, em secreto, eram bons em oração. Segundo, revelação é um tesouro. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13 e 19. Mateus 13 e 19.
Aqui fala que essa semente, sabe o que significa? É uma semente viva que representa valores, novidades do outro mundo, trazendo consigo novas possibilidades. Sementes de revelações trazem algo do céu como algo que vai trazer mudança, vai trazer possibilidades. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus quer se revelar. Nós estamos ouvindo aqui que revelação é algo muito precioso da parte de Deus. E muitos têm recebido revelações. Mas não basta apenas você ouvir revelações se você não agir. Tradutores de Deus entendem uma coisa: entendimento, em nossa definição cognitiva, o raciocínio cognitivo chega a conclusões ou tem entendimento completo sobre algo. Mas na cultura oriental, que é a cultura bíblica, entendimento, ele é muito mais que só você entender. Entendimento é você ter uma experiência. Significa se envolver os nossos 5 sentidos. Na palavra grega, entendimento vem do versículo aprendizado. Significa fazer com que a experiência humana se torne algo prático. A revelação, sem uma experiência, só te leva até a metade do caminho. Mas quando você usa essa revelação em ação, aí sim vai levar até o fim. Ouvir sem agir tem deixado você trancado em uma forma sem poder, sem utilidade. Você precisa ouvir a voz de Deus, tradutores, mas você precisa colocar em prática. Deus tem falado com muitas pessoas, a forma de você entrar na sociedade, amar mais as pessoas, fazer algo que muitos não estão fazendo, e você está começando a sentir, Deus vai falando, mas você só fica ouvindo, chorando, e você não vai amar as pessoas que você tem sentido que Deus está te direcionando. Então assim é a revelação, precisa ter essa experiência, ou seja, você precisa agir. Sem revelação, você vai ficar assim, não entendendo os seus propósitos. Deus, Ele quer que você seja movido como em amor, em compaixão. Eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás, e pedra nos rins, e fiz a cirurgia. Passou 3, 4 anos, aquela dor voltou. Pensa, cheguei, fui tomar banho achando que ia melhorar, mas não melhorou. Cheguei para minha esposa e falei assim: vamos no hospital. Quando um marido pede para uma esposa ir no hospital, é que ele está quase morrendo, minha filha. E eu fui. Cheguei no hospital, uma mulher falou assim, com uma forma muito... O médico pediu um acompanhamento de sangue, exame de sangue, de urina. E uma mulher chegou e falou assim para mim, ó, deixa eu te mostrar. Ela falou assim: mija lá. E quando ela colocou esse recipiente, eu falei assim: que vergonha. Meu Deus do céu, onde que eu vou fazer aqui? Aquele hospital cheio de gente, de macas. E eu fui andando, meu irmão, segurança do hospital, falou assim: vamos ali. E aí nós fomos andando, e eu escondendo aqui o lugar, o recipiente do mijo. Entrei no banheiro. Quando entrei no banheiro, não tinha maçaneta. Eu falei assim: irmão, fica na porta. Tinha uma faixa, impedida assim num cano, puxa assim na torneira da pia, era a fechadura. Quando de repente ouvi uma voz, a voz falava assim: moço, ô moço, esse que entrou aí é o pastor, tá ligado? Aí meu irmão falou assim, ele sim: eu queria que ele orasse por mim. Não, ele não está aqui para orar por ninguém, não. Ele está aqui porque ele está passando mal, ele está aqui. E ele foi assim, um pouco assim, ele ficou preocupado comigo. Mas quando eu estava com o mijo na mão, eu falei assim: meu Deus, eu estou aqui por causa dessa dor, mas essa jovem, muita coincidência. Na hora o Espírito Santo, eu te trouxe aqui para esse propósito. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele mijo, coloquei no bolso e falei assim: mijo, não cai não, mijo não cai não. E eu orei a Deus para que aquele mijo não caísse. E eu fui andando assim, ó, abri a porta, né, a faixa. Aí quando meu irmão falou: ei, quem é a jovem? Ela está ali, nós viemos aqui por causa dela. E quando comecei a andar, eu puxando assim, ó, a perna,
o mijo não caía. Ela deve ter pensado assim, o pastor está com a perna quebrada. Mas era um mijo, irmão. Imagina, o pastor tá ligado, mijado. Quando eu cheguei perto daquela jovem, ela falou assim, pastor, eu não estou sentindo. Eu não me lembro, mas eu acho que ela não estava sentindo as pernas. Eu falei assim, meu Deus. E ela me reconheceu. Eu falei assim, eu vim aqui porque eu sou um tradutor de Deus. E eu comecei a orar por ela. A palavra diz que pelas pisaduras eu comecei a manifestar a palavra de Deus sobre aquela jovem. E quando eu saí daquele hospital, sabe como eu saí? Eu entrei no hospital assim, ó, com a dor terrível. Eu saí em pezinho, sabe por quê? Quando você é um tradutor de Deus e você leva boas novas para as pessoas, o amor de Deus, o propósito de Deus para com elas, Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. E eu saí daquele lugar, sabe como? Sarado, nunca mais tive aquela dor. Tradutores de Deus têm uma revelação dos céus. Isaías 6:1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu trono alto exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Deus iria trazer uma revelação para Isaías ficar calado. Deus iria trazer uma revelação do trono, onde ele viu esses anjos, esses serafins. Qual era o intuito de Deus revelar sua glória para Isaías? Para ele ficar com essa revelação na gaveta. Eu quero dizer uma coisa para você, tradutores de Deus. Deus traz revelações para um propósito. Isaías foi aquele que mais anunciou sobre Jesus, sobre o Messias. Ele foi um homem que falou sobre o nosso Senhor e Salvador. Imagina uma revelação dessa e ele ficasse calado. Mas não, ele se levantou. E quando ele ouviu Deus falando, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: eis-me aqui, me envia. Eu quero dizer, tradutores de Deus, Deus quer um coração apaixonado por Ele, ao ponto de dizer, eu sou um tradutor de Deus. Essa terra precisa de tradutores como você que está me ouvindo hoje. Você precisa se posicionar e traduzir o amor de Deus, a salvação para todos os povos, porque Deus se revela a todos nós. Que Deus te abençoe e te prospere. Tradutores de Deus.